Em poucas palavras, me explique a lei moral e a lei civil. Tenho um pouco de dúvidas nesse momento. Por exemplo, os 10 mandamentos são de ordem moral ou civil? Muito obrigado. Joana, os 10 mandamentos, primeiramente, deixa eu explicar para você a diferença entre moral e civil. Em primeiro lugar, a Bíblia usa a palavra lei, na grande maioria das vezes, para se referir à Torá, ou seja, aos 5 primeiros livros ali de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, na grande maioria das vezes, lei se refere a esses 5 primeiros livros. Você pode ver isso, por exemplo, em Mateus 5,17. Tá? Agora, não podemos negar que mesmo que o israelita não fizesse divisão entre lei moral e cerimonial, há diferentes leis, não é? Dentro do Pentateuco. Tá? Então, por exemplo, um mandamento de ordem moral, qual é a diferença dele para um mandamento de ordem civil? Sempre que o mandamento é dado de forma universal, ou seja, é dado para todas as pessoas, ele é um princípio. E constituindo-se num princípio, ele é eterno e imutável. Agora, quando uma orientação ou mandamento é dado a nível local, pode ser um mandamento civil, pode ser um outro tipo de orientação, mas quando é dado de forma local, ele pode variar de acordo com o tempo e a época. Vou lhe dar um exemplo. Por que a guarda do sábado é o mandamento de ordem moral? Porque ela foi dada em Gênesis 2, 1 a 3. O sábado foi criado e santificado antes de existir o pecado. E Jesus fala em Marcos 2, 27 que o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, do ser humano. Então o sábado, sendo dado para o ser humano, ele é de aplicação universal, ele é um princípio. Já a circuncisão foi dada a partir de Abraão, como um sinal de que a pessoa fazia parte da aliança. Hoje este sinal é o batismo por imersão. Então vamos ali no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, e vemos que não é exigida mais a circuncisão das pessoas. Então era um mandamento de ordem local. Ali, na verdade, cerimonial, não civil. Tá? Então essa é a diferença. O que é moral é dado de forma universal. O que é mandamento civil é dado por uma civilização específica. Ou um mandamento cerimonial pode ser dado para uma civilização específica. Tá? E os 10 mandamentos, obviamente, são morais. Por quê? Porque eles estão no decálogo. E os mandamentos que estão ali não são civis, eles são de ordem moral. Os 4 primeiros mandamentos nos ensinam como devemos amar a Deus. Os últimos 6 nos ensinam como devemos amar ao próximo. E outra coisa, para você analisar, em Êxodo 31, 18 é dito que o decálogo é a única parte da Bíblia que Deus não inspirou. Ele escreveu com o seu próprio dedo. Então isso distingue os 10 mandamentos, faz uma distinção dos 10 mandamentos ali na lei de Moisés. Né? Esses mandamentos, o decálogo, as tábuas da lei, ficavam dentro da Arca da Aliança. Já o restante da Torá pelo lado de fora. Não que ela não fosse importante, ela é inspirada por Deus. Mas Deus diferenciou. Por quê? Para mostrar que o decálogo constitui-se em 10 princípios de ordem moral. Geilson Santos, existem algumas leis que não fazem muito sentido seguir hoje em dia. Isso está lá em Levítico. Devemos obedecer até mesmo elas? E ele deu Levítico 19, 27. A resposta, meu irmão, a isso depende. Tudo aquilo que está relacionado à moralidade
ou ao estilo de vida dos salvos é válido para todas as épocas, porque se constitui em princípios. Princípios, eles são dados de ordem, são dados universalmente, ou seja, para todas as pessoas, e os princípios são imutáveis e se aplicam a pessoas de todas as épocas. Já as normas culturais ou leis culturais, elas não se constituem em princípios porque não foram dadas para todas as pessoas do mundo e, portanto, essas normas culturais podem mudar ou variar de acordo com o tempo. Obviamente, existem várias leis de ordem ritual, cerimonial, civis, que não se aplicam mais aos nossos dias, porque elas não constituíam princípios universais. Mas há outras em Levítico que, obviamente, devemos seguir. Por exemplo, você citou aqui Levítico 19, 27. Né? E Levítico 19, 27 diz assim: não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Aí você pode perguntar, Leandro, obedeço ou não a esta lei? A lei, o princípio em si é válido, mas a forma como ele se aplica já mudou. Vou lhe explicar o porquê. Deus não queria que eles cortassem o cabelo dos lados ou em redondo e nem aparassem a barba para eles não se parecerem com os egípcios. Quanto mais eles se parecessem com os egípcios, mais fácil seria relembrar o estilo de vida dos egípcios e mais tentador seria para eles voltarem a praticar aquele estilo de vida. Então veja, o princípio é o quê? Um filho de Deus deve ser diferente daqueles que não são filhos de Deus, inclusive na sua postura e na sua forma de vestir. O princípio desse texto se aplica a nós hoje. Mas a forma como o princípio se aplica mudou. Por quê? Porque hoje nós não temos pagãos utilizando cabelo em redondo. Há pagãos, há não pagãos, há cristãos, há ateus, há agnósticos que usam diversos tipos de cabelo. Então isso não é um problema hoje, porque o cabelo não necessariamente identifica você como um pagão, como um cristão, como um ateu, ou como um budista, ou hinduísta, ou muçulmano. Tá? Então lembre-se, o princípio de Levítico 19, 27 vale, ou seja, vista-se ter uma aparência diferente daqueles que não conhecem a Jesus. Mas a forma como o princípio é aplicado mudou, porque a nossa situação é diferente da situação deles. Tá? Eu espero ter sido claro para você. Se não fui claro, pode escrever novamente. Qual a diferença entre leis bíblicas e mandamentos, ou 10 mandamentos estão dentro das leis? Esse é um assunto aparentemente confuso, mas eu vou te ajudar. Primeiro, a palavra lei na Bíblia, né, na grande maioria das vezes, se refere aos escritos de Moisés. Tá? Você pode pegar essa palavra, estudá-la contextualmente, pegar outros textos que usam a mesma palavra, e você vai ver que na grande maioria das vezes o termo lei significa os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Por exemplo, em Mateus 5,17, quando Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, ele está falando: eu não vim revogar os escritos de Moisés e o restante do Antigo Testamento. Então ele disse: eu não vim revogar o Antigo Testamento, eu vim cumpri-lo. E aí ele continuou no verso 18: até que o céu e a terra passem, nem um i, ou seja, nem uma letrinha, nem um tio, ou seja, nem um acento se omitirá da lei. Ou seja, Deus não autorizou a tirar nada da lei de Moisés. Mas aí você pergunta, então quer dizer que temos que guardar tudo que está ali, ou seja, os 613 mandamentos? Não estou também dizendo isso. Quando a Bíblia diz que a lei de Moisés não foi abolida, é porque ela não foi mesmo.
O que acontece é que a lei de Moisés tem aspectos diferentes. Na lei de Moisés há aspectos de ordem moral, há aspectos de ordem cerimonial, há aspectos de ordem civil, ok? Então é óbvio que aspectos de ordem civil e de ordem cerimonial, eles têm uma duração. E a própria Bíblia indica isso. Já aspectos da lei de Moisés que têm a ver com moralidade, esses aspectos são eternos, porque eles se constituem em princípios. Todo princípio, ele é eterno. Por quê? Porque ele é dado para todas as pessoas. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, o mandamento do sábado. Deus abençoou e santificou o sábado, em Gênesis 2, 2 e 3, quando existiam apenas Adão e Eva, os representantes da humanidade. É óbvio que o sábado é um mandamento, é um princípio de ordem moral, porque ele foi dado de forma universal, diríamos assim. A circuncisão veio a existir após o pecado. Né? E quando lemos Colossenses 2, 11 e 12 e Atos capítulo 15, vemos em Colossenses que o batismo assumiu, digamos assim, o lugar da circuncisão, e em Atos 15 vemos que a circuncisão não era mais para ser utilizada como a porta de entrada para a igreja, mas apenas o batismo. Então você vê um aspecto de ordem cerimonial aí, porque não foi dada de forma universal. Então pense assim, a Bíblia ela não faz uma separação de leis, lei moral, cerimonial e civil. Ela não faz separação. Quando ela usa o termo lei, na maioria das vezes é uma referência a todos os escritos de Moisés. Mas isso não indica que não existam aspectos diferentes dentro dessa lei. Existe o aspecto moral, o aspecto civil, o aspecto cerimonial, o aspecto religioso, ritualístico e por aí vai. E que o decálogo tem um certo destaque, podemos ver no fato de que a tábua dos 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos eram guardadas dentro da arca da aliança, que era uma espécie de uma caixa, não é? Que continha a arca, não é? Que continha os 10 mandamentos, tinha a tampa chamada propiciatório, que representava o trono, a presença de Deus ali. Já o restante da lei de Moisés não ficava dentro da arca como as duas tábuas da lei, ficava do lado de fora. Não que não fosse importante, porque Jesus disse, a lei de Moisés não foi abolida. Mas Deus dá um destaque ao decálogo por ele ser um resumo de todos os princípios de ordem moral que se encontram nos escritos de Moisés. E porque Deus deu com seu próprio dedo o decálogo. Êxodo 31, 18 diz que Deus escreveu com seu próprio dedo, ou seja, ele não inspirou os 10 mandamentos, ele mesmo entregou nas mãos de Moisés. Tá bom? Então é importante que você faça essa análise para ver essas pequenas diferenças, tá?